Boa tarde a todos. Essa é a 56ª reunião do grupo que vem lendo e comentando o livro Há 2000 anos de Emmanuel. Na nossa última reunião, a gente deu prosseguimento ao desenrolar do capítulo 2, né? No capítulo 2, a Flamínia, como chama? Calpurnia, a mulher do Flamínia, né, ela foi conversar com o filho dela, que estava com nossa, faltou o nome também, com Agripa, o filho mais velho, né, porque ele estava muito chateado que o irmão mais novo ia casar com a mulher que ele achava que era a mulher da vida dele, né? Então ele estava meio chateado, a mãe foi conversar com ele, e aí eles programaram que ele iria para as terras que eles têm lá na França, né? No Avênio, perto de Marseille, que seria Avignon hoje, perto de Marsella hoje, né? Ele fala Massília. E aí isso foi na reunião antes da anterior. Na reunião anterior, ela conversou com o Públio, e aí conseguiu com que o Agripa fosse para lá com as honras de Estado. Então, ela estava aliviada de ter resolvido essa questão. E aí, agora a gente vai para o casamento, né, do Plínio, né, que é o irmão do Agripa, com a Flávia. E em tempo breve, o casamento de Plínio e Flávia realizava-se com suntuosidade discreta no Palácio do Aventino, que é a residência lá dos Lentulus. O noivo, cheio de galardões militares e títulos honoríficos, bem como a futura companheira, tocada de formosura indefinível e de adorável simplicidade, sentiam-se venturosos, como se a felicidade perfeita se resumisse tão somente na eterna fusão de seus corações e de suas almas. Aquele dia, indubitavelmente, né, sem dúvida, assinalava a hora mais sagrada e mais formosa de seus destinos. Na assistência, né, nas pessoas que acompanhavam o casamento, reduzidíssima, como se compunha de relações da maior intimidade, notava-se a presença de um homem ainda jovem que representava uma figura saliente naquele quadro, caracterizado essencialmente de acordo com a época. Seus olhos impetuosos e ardentes, né, então que estava cheio de vontade e desejo, haviam pousado sobre a noiva com misterioso e estranho interesse. Esse homem era Saúde Gioras, que, abandonando o sobrenome paterno, exibia agora uma nova denominação romana, segundo antiga autorização de Flamínio, de modo a valorizar cada vez mais a expressão social da sua fortuna. Debalde, inutilmente, o senador fez o possível para identificar aquele judeu, que se lhe figurava um velho conhecido pessoal. Saul, porém, reconhecera o seu verdugo, né, o carrasco, de outrora. Reconheceu e guardou silêncio, serenando as grandes emoções do seu foro íntimo, porque, qual o pai, tinha o coração mergulhado nos propósitos tenebrosos de uma vingança cruel. Então eu marquei essa parte aqui, que eu lembro que eu
comentei lá no começo da primeira parte do livro, né? Quando o André de Gioras, foi o pai do Saul, tentou libertá-lo, né? E o Públio não aceitou a, a dar o perdão ao que o Saul tinha feito, né? Que o Saul tinha jogado uma pedra na direção da caravana do Públio lá, deles, e tinha acertado a Lívia. Então ele foi condenado a ser escravo, né? E foi mandado para as galeras, o que aquilo significaria a morte, né? E o que aconteceu foram que pessoas desviaram, né, o Saul desse caminho que significaria a morte e venderam como escravo em Roma. E aí o Flamínio acabou comprando esse escravo para ajudar os filhos lá nas questões lá das bigas, né? E então, naquela época, né, quando o André foi conversar com o Plínio e ele não aceitou esse perdão, né, o André jurou que haveria uma vingança, né, e o André ficou preso naquele dia, né, e aí fez o que fez, né? E o Saul também continua preso, ele continua, ele não está aproveitando essa da forma com que poderia, né? Esse sucesso que ele teve, né? Ajudando os filhos do Flamínio e aí depois conseguindo até a sua libertação e depois com a libertação e ele conseguiu, né, agora ter uma importância social e uma importância, né, ele tem dinheiro, né, e ele não consegue aproveitar tudo isso porque ele está, assim como o pai, preso naquele dia que ele teve essa condenação. Né, e, e assim, e quando a gente não exercita esse perdão, por mais difícil que seja, a gente vai permanecer preso também naquele fato, né, com que faz a gente ficar lembrando daquilo, né, tendo sensações ruins, né, e cabe só a gente se libertar daquilo. Algum comentário? E a escolha, né? Porque o Saul, tanto como o André como o Saul, escolheram esse caminho, né? Mas eles não conseguem pensar que eles carregam uma mala pesada, que eles mesmos se aprisionam, né? A um momento da vida, a um sofrimento, e que, por mais que tanto o André como o Saul tenham sentido emoções em razão de uma escravidão, eles não percebem que a escravidão, eles mesmos, no caso do Saul, né, o próprio Saul se impõe a essa escravidão, né, porque ele pode ser uma pessoa que serve, tem que servir uma família e tal, mas é o que você falou, né, Paulo? Ele já tem uma expressão social, ele conseguiu angariar fortuna, ele se movimenta dentro da sociedade, né? Ainda que provavelmente exista o preconceito pelo fato dele ser judeu e tal, mas ele não consegue aproveitar isso e ele mesmo se escraviza nas próprias emoções dele, né? E acho que isso que a gente tem que sempre tomar cuidado, né? No nosso dia a dia, para não deixar que um momento nos escravize uma vida, né? Às vezes, algumas vidas, né? Isso aí, a gente pode ficar preso por muito tempo.
Mais comentários? Eu vou continuar a leitura agora, iniciando então o capítulo 3. Tá? Planos da treva. Depois das solenidades do casamento de Plínio, contrariamente ao que se podia esperar, o liberto judeu não regressou a Massília, pretextando numerosos negócios que o retinham na capital do império. Instalado no palacete dos Severos, para onde se haviam transferido os jovens nubentes, né, que acabaram de... uns jovens noivos, né, que acabaram de casar, junto de Calpurnia, Saul teve oportunidades numerosas de se avistar com o senador Públio Lentulus, mantendo ambos várias palestras, né, conversas, sobre a Judéia e as suas regiões importantes. Intrigado com aquele olhar ardente e aqueles traços fisionômicos que lhe não eram totalmente estranhos, e lembrando-se perfeitamente daquele pai que o procurara, ansioso e aflito em Jerusalém, acompanhemos o senador em uma de suas palestras íntimas com um interessante desconhecido, na qual o abordou com esta pergunta inesperada. Senhor Saul, já que sois filho das cercanias de Jerusalém, vosso pai, porventura, não se chamaria André de Gioras? O liberto mordeu os lábios diante daquele ataque direto ao assunto mais delicado da sua existência, respondendo dissimuladamente, né, de maneira a disfarçar. Né? Não, senhor, meu pai não tem esse nome. Ao tempo em que fui escravizado por mãos impiedosas e cruéis, porquanto eu não era senão uma criança mal educada e irresponsável, acentuou com profunda ironia. Meu pai era um agricultor miserável que não possuía outra coisa além dos seus braços para o trabalho de cada dia. Tive, contudo, a felicidade de encontrar as mãos generosas de Flamínio Severus, que me guiaram para a liberdade e para a fortuna. E hoje, o meu genitor, com o pouco que lhe forneci, aumentou as suas possibilidades de trabalho, desfrutando não somente certa importância social em Jerusalém, como também funções superiores no templo. Mas por que me perguntais? O senador franziu o sobrolho, a sobrancelha, em face de tanta desenvoltura na resposta. Mas, sentindo-se aliviado por lhe parecer que não se tratava de fato do Saul de suas penosas lembranças, respondeu com mais desafogo de consciência. Então, ele, da mesma forma com que lá na primeira vez, né, que ele encontrou com Saul, né, quando ele teve o julgamento lá e o pai do Saul, André, foi procurá-lo e aí ele foi e ele se sentiu satisfeito quando quando o André saiu, né, ele ficou pensando, né, e achou que realmente depois dele falar para o André que ele não ia mudar a sentença dele, ele ficou pensando e achou que tinha exagerado um pouco, né, ou muito, né, e aí resolveu libertar o Saul, né, e aí chamou lá um encarregado e falou, ó, liberta, e falou, não. Aí o rapaz, né, falou, não, ele fugiu, né, porque eles já tinham tirado ele lá da prisão para ser vendido, né? E aí ele se sentiu satisfeito com aquilo lá, não foi atrás para verificar se realmente ele tinha fugido ou não, ele simplesmente imaginou que ele tivesse fugido realmente e tido voltado para a casa do pai,
né? E agora também, né? Então, ele queria acreditar que as coisas tinham se resolvido tranquilamente, né? E eu marquei essa parte porque às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente quer se enganar, né? E quer acreditar em coisas que lá no fundo a gente sabe que não é verdade, como ele ficava com aquela sensação de que as coisas, né, não, não tinham ocorrido da forma com que ele imaginava, né? Mas ele preferia se enganar e acreditar nas aparências, né? Em vez de ir a fundo e tentar resolver o problema, né? Acho que às vezes a gente também costuma fazer isso, né? A gente quase um mecanismo de defesa nosso. Comentários? É que é mais cômodo, né? Esse alívio do público é uma resposta a essa comodidade, porque senão isso implicaria em sacrifício, aquele sacrifício que a gente estava falando na abertura, né? Porque implicaria ele ter que resolver uma situação que de repente ele teria que abrir mão justamente do orgulho dele, né? Imagina ter que pedir desculpa, né? Então, eu acho que reflete muito isso, né? E eu acho que isso é o que você falou, né, Paulo? A gente tem que pensar muito bem no nosso dia a dia, né? Pra gente não cair nesse comodismo, não cair nesse sistema e pelo que é fácil, né? Porque nós temos as nossas questões e a gente já viu que chega uma hora a gente sempre vai ter que resolver, né? Então, que a gente possa resolver as nossas questões com tranquilidade, sem deixar cair nesse comodismo, que a gente sabe que é ruim, né? Que tudo tem o seu tempo e chega uma hora que a gente não consegue fugir mais das nossas questões. Eu gostei que você falou aí que a gente tem que resolver, né? Eu gosto de brincar com meus filhos aqui que só tem um jeito da gente se livrar dos problemas, é resolvendo, né? Enquanto a gente não resolver, eles continuam aparecendo na nossa frente, né? E, e, e quanto antes a gente resolver, esse problema vai estar menor, né? Se a gente deixar para depois, o problema provavelmente só vai aumentar de tamanho. Mais comentários? Paulo, é verdade, se a gente realmente não resolve o problema, ele fica maior. Meu filho, quando ele brigava comigo, ele queria ir embora. Desde pequeno, eu vou embora para casa da avó. Até a avó tá viva. Depois que a avó morreu, eu falava, tá bom, então você vai lá no cemitério com a avó. Só que aí eu falava para ele, não adianta você sair de casa brigado, porque o problema fica, você concorda? Não. Eu falava pra ele, eu falei, o dia que você tiver que ir embora pra sua casa, que era o sonho dele, ter o canto dele, eu falei, você tem que ir numa boa. Não brigado com o pai, com a mãe. Sabe aquelas brigas de filho que não quer escutar o pai e a mãe, né? Então é bem isso. Se você não resolve, o bicho anda com você, né? Fala a verdade. É isso aí. Mais comentários? E quando sai de casa, descobre os percalços de viver sozinho, né, Rê? Aí a gente descobre que tem coisas que a gente não imaginava, tem desafios que a gente não se punha. É né? verdade. Não é? É assim também com os problemas, né? Qualquer problema acaba sendo assim. Lógico, se você não resolve, você vai fazer, você vai levar com ele, né? Eu lembro que na faculdade também a gente falava assim, se você não resolver, você fica com um monte de bolinha pendurada, que nem árvore de Natal. Todas aquelas bolinhas sem resolver, né? E volta, né? Volta. E a gente acha que é simples, né? Que uma atitude que a gente tome, ou que a gente deixe de tomar, né? Que o público fica aliviado, que isso resolve a situação, mas tem uma série de outras coisas por trás que a gente nem desconfia, né? É verdade.
Vamos seguir na leitura, então. É que eu conheci ligeiramente um agricultor israelita com o nome André de Gioras, cujos traços fisionômicos não eram muito diversos dos vossos. E a conversação seguiu o ritmo normal das conversações, sem importância nos ambientes de convencionalismo da vida social. Saul, entretanto, deixava transparecer fulgor, um brilho. Vou buscar na classe. Deixava transparecer fulgor, um brilho estranho no olhar, como quem se encontra extremamente satisfeito com o destino, à espera de um ensejo, de uma oportunidade para executar seus tenebrosos planos de vingança. Um móvel, um motivo oculto e inconfessável o retinha em Roma, quando numerosas operações comerciais requeriam sua presença em Massília, onde seu nome se radicara a grandes interesses de ordem financeira e material. Esse móvel, esse motivo, era o intenso desejo de se fazer notado pela jovem esposa de Plínio, cujo olhar parecia atraí-lo para um abismo de amor violento e irreprimível. Você não consegue segurar, reprimir. Desde o instante em que a vira com os adornos, com os enfeites do noivado, no dia venturoso, no dia feliz do seu enlace, do seu casamento, parecia haver lobrigado, visto assim com certa dificuldade, a criatura ideal dos seus sonhos mais íntimos e remotos. Na realidade, os filhos de seus antigos senhores mereciam o seu respeito e o maior acatamento. Todavia, uma força maior que todos os seus sentimentos de gratidão o levava a desejar a posse de Flávia Lentulha, a qualquer preço, ainda que fosse o da própria vida. Aqueles olhos formosos e cismadores, a graça carinhosa e espontânea, a inteligência lúcida e delicada, todos os seus predicados físicos e espirituais, que observava agudamente, nos poucos dias de permanência na cidade, o autorizavam a crer que aquela mulher era bem o tipo de suas idealizações. E foi engolfado nesse turbilhão de pensamentos sombrios que 2 meses se passaram, de expectativas inconfessáveis e angustiosas, sem que perdesse a mais ligeira oportunidade para demonstrar a Flávia o grau do seu afeto, da sua admiração e estima, sob as vistas amigas e confiantes de Plínio. Na soledade, na solidão de suas preocupações íntimas, considerava Saul que, se ela o amasse, se correspondesse à afeição violenta do seu espírito impetuoso e egoísta, jamais se lembraria de exercer a planejada vingança sobre o coração de seu pai, indo buscar o jovem Marcos Lentulus para o lar paterno e liquidando o pretérito de visões tenebrosas. Contudo, se acontecesse o contrário, executaria os seus diabólicos projetos, deixando-se embriagar pelo vinho odiento da morte. Então, ele começou a sonhar com a Flávia, achava que ela era a mulher que ele desejava para a sua vida, e aí ele ficou pensando assim, não, se ela ceder a esses meus caprichos,
né, a minha vontade, né, e ficar comigo, né, então eu vou esquecer todo aquele plano de vingança, né, que o pai dele estava executando, né, que ele já tinha até sequestrado o irmão da Flávia, né, o Marcos, o filho do Públio, né, e estava criando esse menino, né, porque agora já tinha já seus 16 anos, mais ou menos, né. Ele foi sequestrado, era um bebê ainda, de perto de 1 ano, e aí ele considerava até devolvê-lo à família dele, né. É óbvio que do jeito que está aqui, parece que são aqueles delírios, né, que a gente tem tentando nos enganar mais ainda, né? Não bastasse a parte que a gente já comentou, isso daqui para mim é aquela questão que a gente tenta nos enganar mais ainda. Comentários? E acho que mostra muito como ele se permite ser guiado pelas emoções dele, né? O que conduz a vida dele são as emoções, né? Porque é essa paixão violenta que fala, e acho que todo esse desejo de vingança, né? Ele se conduz simplesmente pelas emoções sem sequer domá-las, né? Ele tem uma personalidade voluntariosa que é o que ele deseja, né? Ele faz o que ele deseja, e eu acho que o aprendizado para nós é justamente que eu fico pensando sempre, né? Para mim, assim, que existe sempre uma diferença entre o que a gente deseja, o que a gente pode e o que a gente deve fazer, né? Isso é uma questão que eu já refleti lá na minha adolescência, assim, e que essas diferenças existem, e que acho que a gente só consegue domar as nossas emoções, ou direcionar, na verdade, né, de uma maneira mais produtiva, quando a gente passa a refletir sobre elas, né? Porque a gente tem que colocar uma dose de consciência, né? De tal forma que a gente não seja guiado pelas emoções, porque os animais são guiados por emoções, né? Pelos seus instintos. Então, acho que se Deus nos deu a capacidade do raciocínio, ela tem que ser utilizada, né? Ela tem que ser utilizada de forma equilibrada e transformar emoções em sentimentos, né? Eu acho que isso a gente faz ao longo da nossa vida, né? Conforme a etapa da vida que a gente está vivendo, a gente sente diferentes emoções, né? E eu acho que, para mim, pelo menos, a forma de direcionar essas emoções é justamente parando, respirando e refletindo, né? Acho que é ponderando conforme o que a gente acredita, né? Ponderando de acordo com o nosso propósito de vida, né? E é isso, assim. Eu acho que você está coberta de razão. A gente está aqui agora para desenvolver esse nosso raciocínio e a gente conseguir domar as nossas emoções. A gente está nessa fase do nosso crescimento, né? E com isso, conforme a gente vai desenvolvendo mais essa capacidade de domar esses nossos instintos, né? Então a gente deixa de ser animal e vira mais humano, né? E aí vai ganhando mais esse livre-arbítrio que a gente tem, né? Então quanto mais a gente consegue lidar com isso, mais a gente vai ter essa liberdade para fazer as coisas da forma como que a gente queira, né? E a gente não vai estar se submetendo aos nossos impulsos animais, né?
Mais algum comentário? Nessa época, corria já o ano de 47, né? Então eu pus aqui só para lembrar, eles tinham voltado de Jerusalém em 46, no ano anterior. E sem nos esquecermos de Fúvia e sua filha, vamos encontrá-las de novo sob o domínio dos mesmos sentimentos cruéis e tenebrosos. Em vão desposara Aurélia a Emiliano Lúcius, que para ela não representava de modo algum o tipo do homem que o seu temperamento supunha haver encontrado no filho mais moço de Flamínio, né? No Plínio, que tinha casado com a filha do Públio, a Flávia. E foi assim que, depois dos primeiros desencantos e atritos no ambiente doméstico, a conselho da mãe e, na sua própria companhia, procurou recorrer às ciências estranhas de Arastes, né? Isso daí, na época, seria essa feitiçaria, bruxaria. Célebre feiticeiro egípcio que tinha uma loja de mercadorias exóticas nas proximidades do Esquilino. Então era uma região pobre de Roma, próximo ao que eles chamavam lá da cloaca, né, que seria parte do esgoto da cidade, né. Então era um lugar depreciado, né, que as pessoas, né, mais importantes nem queriam chegar perto. Araxes, cujo comércio criminoso todos conheciam como fonte inesgotável de filtros milagrosos de amor, né, que faziam filtro no sentido de fazer uma magia, né, alguma coisa para atrair esse amor, né. Da enfermidade e da morte, era um iniciado do Antigo Egito, desviado, porém, da missão sacrossanta da caridade e da paz, na sua violenta paixão pelo dinheiro da numerosa clientela romana. Então, em pletora, em abundância de vícios clamorosos e na dissolução dos mais belos costumes do sagrado instituto da família. Então, eu marquei essa parte pelo seguinte, porque essas questões espirituais, né, da comunicação com os mortos, né, isso era uma coisa que já era conhecida, já é conhecida há muito tempo, né? Não foi o espiritismo que veio trazer para a gente, mas era algo que era sempre conhecido, né, por poucos, né? Por isso que ele era considerado lá um iniciado. As pessoas que conheciam esse tipo de possibilidades, de técnicas, né, esse conhecimento, eles eram considerados iniciados, né, e essa pessoa, ela tinha que fazer um juramento em que ela não espalharia isso para todos indistintamente, né, para todo mundo, né, aquilo ficaria naquele círculo, né, sob pena dela ser até morta se ela começasse a falar fora daquele círculo lá dos iniciados, né? Então, essa daí era conhecido. Então, o Espiritismo, o que ele veio fazer? Ele veio trazer isso às claras, né?
Jesus, né, o próprio Jesus, quando ele vai falar lá com Nicodemos, por exemplo, ele fala de assuntos, né, relativos a isso, né, que ele fala lá com Nicodemos que, olha, se você não nascer do Espírito, você não vai entrar no reino dos céus. E aí começa a explicar mais ou menos isso, e depois disso até os discípulos, né, falam, mas você vai falar tudo para ele, né? Assim, né? Porque muitas informações Jesus passava, né, somente para poucas pessoas ainda, né, porque ele sabia que a maioria das pessoas não estava ainda em condições de receber esse tipo de informação, né, e isso a gente vai, conforme a gente vai estudando, a gente vai tendo capacidade de absorver mais conhecimentos, né? Então, a humanidade como um todo, né, no século XIX, quando veio Kardec, ela já estava mais, e a gente teve um desenvolvimento científico, né, o estudo desde o século XVI, XVII, teve, a gente deu passos muito largos no sentido do conhecimento que a humanidade possuía, né? Então, por isso que chegou no século XIX, a gente, como humanidade, já estava preparado para isso. E a gente continuou, né, com esse crescimento científico, só que no século passado e nesse agora a gente deixou totalmente essa parte de lado, né? Essa parte espiritual de lado, e voltou a um exagerada concentração, né? Gerado foco na parte do materialismo, né? E a parte espiritual a gente deixou para o lado. Então, quando eu falo materialismo, aqui eu não estou falando na parte de dinheiro, porque hoje em dia também materialismo é entendido como alguém materialista, é um cara que só pensa em dinheiro. Não, aqui eu estou falando materialismo no sentido mais filosófico, né, que tinha antes, né, que era o cara materialista, é aquele cara que acha que não tem nada espiritual, né, que só tem a parte material, né, como um Aristóteles lá no passado, né, e aquele que não é materialista, ele acredita que temos as duas coisas, né, tanto a parte material quanto a parte espiritual. Alguma questão sobre isso? Eu estava aqui refletindo, né, que o conhecimento ele é sempre construído assim, né, degrau em cima de degrau, né, e a gente vai trabalhando o conhecimento dessa forma. E claro, como você falou, assim, a gente passou por grandes desenvolvimentos, né, na área de conhecimento, não só, mas se você pensar naquela época, grande parte das pessoas não sabiam ler, né, então por isso que uma série de conhecimentos não era dado a muitos, mesmo conhecimentos comuns, mais comuns que não esses de iniciados, né, mas que essa construção aí de conhecimento ao longo dos anos, acho que cada vez mais foi nos dando autonomia, mas ele sempre mostrou que o conhecimento, de alguma forma, que as pessoas também sempre utilizaram o conhecimento como uma forma de poder e dominação sobre o outro, né? Porque isso aqui, o que vai acontecer é isso, né? É uma pessoa que tem um conhecimento de muito poucas, né? E que desvia totalmente o propósito do conhecimento que ele adquiriu para angariar dinheiro, angariar poder, angariar favores, né? E até hoje isso é feito, né? Acho que não é à toa que de repente
é uma coisa que eu sempre pensei assim, que independente de governos no nosso país, né, todos os governos investiram pouco na educação, né? Porque a educação dá liberdade para as pessoas, né? O conhecimento, a aquisição do conhecimento dá liberdade às pessoas, né? Então, acho que por isso que é tão importante a gente cada vez mais estudar, né? A gente segue nesse nosso caminho de tentar entender não só as lições que o Espiritismo nos traz, mas acima de tudo o que Jesus nos trouxe, né? E como é que vem vindo essa construção de conhecimento. E é tão forte o que Jesus nos passou naquela época, né, para a humanidade, que ela perdura até hoje, né? Tantos anos à frente e ela ainda perdura, né? E ela sobrevive e ela ainda mora dentro do nosso coração, porque isso é uma verdade, né? Porque Jesus, o que ele fez nada mais do que trazer às claras uma verdade, por isso que ela persiste tanto, né? Estava aqui filosofando, pensando. Obrigado. Mais comentários? Explorando-lhe as paixões inferiores e os hábitos viciosos, o mago egípcio empregava quase toda a sua ciência espiritual na execução de todos os malefícios e crimes, motivando enormes danos com as suas drogas venenosas e seus estranhos conceitos. Procurado discretamente por Fúlvia e a filha, inteirou-se dos fins da visita, e ali mesmo, entre grandes retorta é um daqueles recipientes lá que a gente vê na química, vocês podem depois procurar, né, como se fosse assim uma bola, né, uma coisa arredondada, e aí sai um biquinho que vai para cima e depois ele é comprido, assim, que vai para um lado, né, que é usado em destilação. Então, entre grandes retortas e pacotes de plantas e substâncias diversas, mergulhou a cabeça nas mãos, como se o seu espírito estivesse devassando, né, investigando, né, procurando os menores segredos do mundo invisível ante uma trípode. Trípode seria um vaso com 3 pés e outros petrechos, né, outras coisas, apetrechos, de ciências ocultas, com que ele, psicólogo profundo, buscava impressionar a mente sugestionável dos consulentes numerosos que lhe solicitavam a solução dos problemas difíceis da vida. Por que eu marquei essa parte aqui? Porque quando a gente está com esse tipo de desejo, né, que está movendo a filha, a Fúlvia e a filha dela, né, você acaba se tornando suscetível, né, de pessoas enganarem você facilmente, né, porque você está querendo aquelas notícias. Então, aí a gente vai ver, né, que ele vai começar a falar coisas muito genéricas, né, e só de começar a falar essas coisas genéricas, as pessoas já vão mordendo algumas iscas que ele vai deixando no caminho e vão dando, né, subsídios, né, vão dando dicas se ele está indo no caminho certo ou não, né? Então, essas pessoas já fazem isso várias vezes e acabam treinando, né, isso daí, né? E é isso que ele falava como psicólogo profundo. Isso
se a gente analisar esse caso só do aspecto material, né, assim, sem olhar o aspecto espiritual. Então, a pessoa que é inteligente, ela consegue já ir manipulando muito isso. E olhando agora pelo aspecto espiritual, a gente vai ver também esse detalhe, né, eles acabam, né, tendo a ajuda de outros espíritos, né, que ainda estão presos nesse tipo de vibração e acabam ajudando. Então, para fazer isso, tem gente que está disponível lá no plano espiritual. Assim como para fazer o que a gente faz aqui, que é procurar compreender as coisas, todo mundo vem aqui com um propósito bem mais nobre do que esse, né, a gente também recebe a ajuda de espíritos que vão nos ajudar nesse propósito da gente. Então, a gente que tem que decidir em quais a gente vai se ligar. Se nesses que vão nos ajudar a compreender isso e vão nos dar forças para que a gente, né, tome decisões difíceis e faça coisas que a gente vai dar, como o Fiore sempre falava, né, mais valores, mais importância para os valores do que para as conveniências, né? Mas se a gente também preferir ir para o lado das conveniências, a gente vai ter esse apoio também, só que de um outro nível de espíritos. Tá? Comentários? E a forma como ele descreve, né, assim, para mim fica parecendo como se as pessoas fossem presas, né, de um predador, porque é isso que parece, né, ele tem uma habilidade tal que ele sabe justamente cercar a pessoa de uma forma, ele tem uma habilidade de perceber as feições, a linguagem corporal, tudo, né, ele tem uma comunicação de tal forma que ele consegue cercar psicologicamente a pessoa e ele prende a pessoa, né? Tem pessoas que têm essa habilidade, de fato, né? O indivíduo, né? Além dessa questão espiritual que você comentou, né? E aí acho que por isso acho que sabendo de como as coisas podem acontecer, né? Que eu, pelo menos, assim, sempre me intrigou essa questão da psicologia, essa questão dos comportamentos, de como é que as pessoas conseguem fazer essas leituras, né? Eu sempre fui muito curiosa, então, assim, eu procurava sempre ler muito, porque eu acho que eu sou dessas que, acho que vocês já sabem bem, assim, que para mim o conhecimento é uma fonte de liberdade, né? Porque a partir do momento que a gente conhece, a gente passa a compreender um pouco esses mecanismos e a gente deixa de estar nessa posição de presa, né? Porque quando a gente não conhece algo, a gente acaba ficando mais suscetível, acaba ficando mais vulnerável, né? E acho que na medida que a gente vai buscando esse conhecimento, a gente vai entendendo que a vida nos dá N oportunidades, né? E que a gente tem escolhas, e a gente tem liberdade, né? E que a gente tem, justamente através do conhecimento, a gente vai compreendendo que existe esse outro lado, como você falou, né, Paulo? Da mesma forma como a gente pode ir para um lado, a gente pode ir para o outro, e a gente também é amparado por esse outro lado, e a gente aprende também a se proteger, né, dessas vulnerabilidades que a gente possui, né, a gente aprende a se fortalecer, né, e evitar de cair em armadilhas que às vezes mesmo nós mesmos nos colocamos, né, porque essa situação aqui, a Fúvia e a filha, é o que você falou, elas estão buscando uma coisa, né? E simplesmente elas vão atrás de quem der aquilo que elas estão buscando, né? Então acho que é esse questionamento sempre de o que a gente está buscando, né? No nosso dia a dia, o que a gente está buscando com a rotina que a gente cria na nossa vida, com os nossos objetivos, né? Acho que esse questionamento é válido sempre.
né? E o conhecimento, ele sempre nos acrescenta alguma coisa. Perfeito. Mais comentários? Ô Paulo, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Acho que é em cima do que a Angélica falou. Como que eu sei o nível de espírito que tá comigo, assim? É igual ela falou, tem vários tipos de... vamos dizer, os mais evoluídos e os não tão evoluídos. Como que eu identifico isso? É só você perguntar para você mesmo quais são os seus propósitos, né? Se os seus propósitos são propósitos bons, assim, que você está querendo aprender, você está querendo ter atitudes diferentes do que você estava acostumada, você quer tentar ajudar os outros. Quando eu falo os outros, ajudar todo mundo, né? Sem ter um nome específico, porque quando a gente quer ajudar uma pessoa específica, eu estou fazendo isso para ajudar o meu filho, o meu marido, a minha mãe, entendeu? Qualquer um específico. Então você está querendo ter conhecimentos para manipular aquela pessoa, fazer o que você quer. Aí isso não é uma coisa boa, né? Então não, eu quero conhecer para a pessoa que bater no meu portão aqui, que aparecer na minha frente, na minha vida, eu vou ajudar. Né? Aí você não sabe quem que vai aparecer. Pode ser que não seja nem a sua mãe, nem o seu filho, né? Nem o seu marido. Né? Você vai ajudar quem. Entendeu? Aí isso é um propósito bom, né? O que eles falam. Né? Quando a gente quer uma coisa assim, para ajudar os outros, ou para a gente achar que a gente fazer uma coisa melhor, né? A gente controlar as nossas emoções, como a gente já falou antes. Entendeu? Aí quem que vem? Quem vai nos ajudar nisso? Mas tem coisas que eu acho que é assim, é meio que instinto. Vamos supor, uma pessoa que de repente não sei explicar, eu acho que eu vou esperar mais um pouco. Mas uma outra dúvida. Uhum. Na verdade nem é dúvida, é exemplo. Eu estava no mercado. E geralmente eu só vou nesse mercado para comprar as promoções. Aí aparece um senhor muito idoso e esse mercado, assim, eu considero ele além do meu nível social. Uhum. E eu fui lá só para buscar determinados produtos. E ele pegou e me trouxe um suco e pediu para me comprar. Aí essa semana, ontem, aí eu peguei e falei assim... Moça, não tem. Aí depois eu falei para a moça do caixa, quanto é o suco? Aí ela deu o preço, eu falei, pode passar. Aí ele agradeceu e foi embora. Quando eu estou indo para o estacionamento, sai um garoto lá do outro lado da rua, um adolescente, e pede para me comprar arroz e feijão para ele, e fala, moça, eu tô te pedindo porque eu estou precisando muito. Eu falei, até que horas você fica aí no farol? Aí ele me disse assim, até 6 horas. Eu falei, olha, esse mercado aqui é muito caro, mas eu ponho outro e trago para você. Pois eu vim para casa, eu falei com meu marido e levei algumas coisas para ele. Só que quando eu levei, ele já não, ainda bem que eu levei as 4, ele já estava indo embora, ele já estava com outra roupa E naquele momento, detalhe, veio uma mensagem assim na minha cabeça, vai embora logo, senão você vai sair daí pelada. Ele olhou pro meu tênis e falou assim, tia, quando você trouxer para mim, você arruma um tênis para mim igual esse seu? Eu falei, qual o seu número? Ele falou assim, o mesmo que o seu, esse daí, ó. Eu falei, será que esse garoto vai... Depois que eu saí de lá, depois que eu entreguei a compra para ele, eu fiquei pensando, será que ele ia me roubar? Mas enfim, eu vim em casa, peguei o que dava para pegar, para ele fazer uma alimentação na semana, esquentei um cachorro quente
e levei. Cheguei lá e eu não achei o garoto. Eu fui atrás do garoto. E aí, mas depois eu fiquei pensando, gente, eu acho que esse menino ia me assaltar. Eu não sei por que eu fiquei pensando isso. Eu acho que ele ia me assaltar. Na hora que ele falou que o tênis era o mesmo número que ele usava. Uhum. Que servia o que estava no meu pé. Eu falei, mas seu pé é maior que o meu. Seu número não é o mesmo que o meu. Eu acho que ali naquele momento, ele percebeu que eu iria ajudá-lo, talvez. Uhum. E aí eu fico me questionando o tempo todo. Porque às vezes eu vou ajudar, mas eu tenho livre-arbítrio. E eu também me identifico com essas questões da leitura corporal. E quando eu fui, eu tive uma outra imagem dele. Quando eu fui atrás dele. Uhum. E como, assim, eu devo... Para me saber identificar, porque eu acho que eu tenho que também ter esse conhecimento e o bom senso. Mas acho que você teve os dois, né? Você teve o conhecimento, você teve, eu acho. Você foi, achou na hora que as coisas podiam não ser daquele jeito que estavam parecendo, né? Você escutou que tinham benfeitores do seu lado dando umas dicas para você, olha, repara nisso, repara naquilo, presta atenção naquilo outro, né? E você decidiu ir para casa, conversou com seu marido, e aí voltou lá, e depois viu que as coisas não eram daquela forma. Então você foi ajudada, provavelmente por bons espíritos, né? Por quê? O seu sentimento na hora era de um sentimento puro, de ajudar. Então você foi ajudada, né? Porque na hora que eu voltei, veio um amigo dele, junto com ele, eu falei assim, olha, eu não tenho para você. E eu levei uma cesta de compra. E algo me falou assim, coloca sua bolsa nem ando com dinheiro, mas sua bolsa no banco de trás. Pois o cara foi até o estacionamento comigo. Uhum. E... Enfim, aí eu falei assim, gente, tem hora que eu me acho uma idiota. Não, e olha, você estava com sentimentos tão bons, né? Que você E ele falou, tio, amanhã eu lavo o seu carro. Hoje não deu para me lavar. E esse menino que fica limpando a coisa do carro? E hoje ele não estava lá. Eu passei, ele não estava lá, tia, amanhã eu limpo o seu carro. Eu falei, tá bom. Não precisa então, não. Você estava com sentimentos bons, né? E foi amparada, né? A gente é amparado não com coisas assim que parecem mágicas, milagrosas. A gente é amparado com essas coisas assim. A gente vai talvez entrar numa fria, né? E aí vem uma ideiazinha assim, não faz isso agora não, vai para casa, pensa um pouquinho, né? Aí você foi para casa, pensou um pouquinho. E isso daí foi essas ideiazinhas que aparecem na nossa cabeça que a gente não sabe explicar, é a forma com que eles nos ajudam, né? Não, porque não vai fazer uma coisa assim tão extraordinária, porque se fizer uma coisa extraordinária, aí deixa de ter o seu livre-arbítrio, né? Porque ali foi uma dica deles, acho que é melhor você não fazer isso agora, vai para casa. Aí você foi, né? Você recebeu a dica e você decidiu seguir a dica deles, né? Uhum. Entendeu? Uhum. Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E uma outra, só para concluir, às vezes a questão da minha diarista, que eu estava tão encucada, né? Ela me ligou e falou, Marcilene, olha que eu dependo muito dela. Ela falou, semana que vem eu tô indo para São Paulo, tô na Bahia. Aí eu virei para ela e falei assim, ô Luiz, eu acho que você deve ficar mais um pouco com seu pai. Aí minha irmã falou assim pra mim, você não tem que se meter na vida dos outros, não. Aí, conclusão, ela falou assim, não, meu pai saiu da CTI, já tá bom. Eu falei, não, Luiz, você não falou que ele ia vir para São Paulo? Fica mais um pouco aí.
Aí a minha irmã falou, por que você falou isso? Eu falei assim, eu falei porque ela já falou que a passagem estava cara, ela já foi de carro. O avião não ia dar para ela voltar, é melhor ela ficar mais um pouco lá. Aí daqui a pouco ela... Aí, enfim, eu fui levar minha filha antes de ontem no cabeleireiro, aí de repente meu corpo fica todo mole. A Regina sabe que eu tô sentindo, porque eu já vi ela sentir o que eu sinto. Aí eu falei, gente, como eu vou voltar para casa de carro? De repente eu pego o celular, a mulher fala assim, a diarista fala assim, Marcelene, pai faleceu. Eu melhorei rapidinho. E eu não entendi, e assim, mas só que para mim é muito importante. Por que eu busquei o espiritismo? Porque para mim é importante a explicação desses sentimentos, mas infelizmente tem coisas que não tem explicação, né? Não tem explicação, mas assim, a explicação não vai ser dada por ninguém, tá? Porque você está me falando, você está me expressando alguns aspectos do sentimento que você teve. Você não consegue expressar isso, ninguém E pode ser que não acontecesse nada, tipo assim, eu falei, fica mais um... ninguém consegue expressar o sentimento com palavras, né? Isso é uma coisa que é íntima de cada um de nós. Então, quem tem que buscar essas respostas é você. E como que você vai fazer? Estudando, até chegar uma hora que, nossa, agora entendi. Ai, tá. Entendeu? Eu ainda não tive tempo de ler, mas eu vou ler o que você sugeriu. Por isso que eu não te liguei. Não adianta você chegar e falar assim, o que aconteceu? Quando você explica um sentimento, a gente não consegue explicar ele direito, né? É uma coisa íntima de cada um de nós. Então, a solução de tudo isso, esse conhecimento, quem tem que buscar é você, e aí assim, vai ter muita leitura, muito estudo, muita coisa, né? E um dia você com certeza vai chegar e vai compreender isso. E aí você vai ver alguma coisa e falar, nossa, é isso que eu estou sentindo. Né? E com certeza nesse dia vai ter alguém do seu lado lá falando, Marcelene, é isso daí que você está lendo no livro, né? Esse livro aí, que te mandou ler que você não leu até agora, o que você está não interessa, entendeu? Aí ele vai falar assim, lê isso daí, né? E assim, e não fui eu que mandei, não, tá? Sugeriu, mas eu ainda não li mesmo, por isso que eu não te liguei. Pode ser que eles já tenham sugerido para você e você não escutou, entendeu? E aí ele falou assim, então vamos pedir para o Paulo sugerir que vamos ver se assim ela escuta. Você acha que não aconteceu isso comigo já? Tinha vezes que eu chegava lá, vou ler esse livro, não vou ler agora, e largava para depois, aí tinha uma terceira pessoa que vinha, Paulo, você já leu esse livro? Aí eu falei, nossa, eu tô largando esse livro para depois várias vezes. Aí veio uma outra eu vou ler, eu vou te ligar. Sugere aquilo lá, entendeu? Assim, na realidade, eles estão me dando as dicas para eu ler o livro. Eu tô, né, meio surdo às dicas dele. Aí ele fala assim, então vamos pedir para uma outra pessoa sugerir. Entendeu? Como é que eles fazem? Mas obrigada. Não, assim, e até que ponto a gente deve interferir É claro que quem decidiu foi ela, né? Que eu não sei as necessidades dessa moça, né? E o que estava acontecendo com ela, que ela ia voltar, e aí acabou com o pai dela. Eu falei, não, fica mais um pouquinho aí. Aí, enfim, e também eu falei, acho que você tem que ficar mais um pouco, aproveita que você já viajou. E acabou que o pai dela faleceu. Eu não sabia que o pai dela poderia estar no hospital, mas tem milhões de pessoas no hospital. Enfim. Acho que assim, quando a gente sente aquilo, né, às vezes... No objetivo era ajudar. O objetivo era ajudar. É isso aí. Se você sentiu aquilo lá, vai ver que tinha alguém ali do seu lado falando, sugere isso para ela, né? Da mesma forma com que ela às vezes não estava escutando as sugestões que ela estava recebendo lá, eu falava, então vamos pedir para a Marcelene falar para ela, e aí vamos ver se ela escuta agora. E assim, às vezes a gente é muito teimoso, a gente não escuta essa ajuda que a gente tem, né? E aí eles usam essas outras pessoas que estão próximas da gente para dar as mesmas sugestões. Às vezes a gente
aceita a sugestão que outra pessoa dá e não aceita a sugestão que vem na nossa cabeça. Entendi, mas obrigada. Eu vou ler o livro, prometo. Não fica prometido. Leia quando você achar que você precisa, tá? Fica tranquilo. E assim, e aquela outra pergunta que você falou que não sabia fazer bem, qualquer coisa você me manda depois uma mensagem e a gente conversa. Tá bom, muito obrigada. Isso. Mais comentários? E eu acho que o bacana disso, Marcelene, assim, né, a gente sabe, a gente sempre tem aquela recomendação lá do orar e vigiar, né? Eu acho que é justamente por isso, é para a gente tentar manter a nossa sintonia boa, né? Nossa conexão com a espiritualidade de uma forma positiva, porque aí são esses que vão se aproximar de nós, né? Então, quando a gente tem um propósito de amor dentro do nosso coração, é isso que vai mobilizar, né? É o que são os nossos objetivos, é o que a gente quer pro próximo, né? Eu fico pensando, você falou de interferir na vida da moça, né? Eu acho que o que você fez é o que de repente você gostaria que fizessem com você, né? Se você tivesse com um pai que acabou de sair da CTI. Então essa coisa de amar o próximo como a si mesmo, é isso, porque a gente faz para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco, né? E acho que quando a gente está imbuído de um bom sentimento, de um bom propósito, são espíritos semelhantes que vão se aproximar de nós, né? E que vão nos aconselhar, que vão nos auxiliar, né? Quanto à leitura, assim, eu gosto muito, assim, acho que eu sempre fui muito de ler, porque eu percebi, assim, chegou um momento da minha vida que eu percebi, que eu falei assim, gente, Deus fala muito comigo através da leitura, que é isso que o Paulo estava falando, assim, tá aí, ó, que você precisa escutar, né? Então, assim, eu percebo muito isso nas minhas leituras, assim, que de alguma forma meu mentor conversa comigo, né? E eu acho que com relação a essas emoções, essas percepções que você estava falando, né? Eu acho que de repente tem determinados momentos da nossa vida que a gente precisa que isso venha através de percepções e emoções muito, muito mais materiais, sei lá se eu posso usar isso, mas muito mais perceptível, assim, né? Parecendo uma coisa sobressaindo demais, né? Isso porque para justamente nos chamar a atenção, para nos propiciar justamente a busca do conhecimento, né? Com o tempo eu acho que a gente vai percebendo que a mediunidade em si ela passa a ser mais discreta, mais sutil e que a gente passa a não precisar desse tipo de manifestação para acreditar, para buscar, para escutar, né? A gente passa a compreender à medida que a gente vai estudando, né? Eu acho que é um processo natural do amadurecimento da nossa mediunidade e da nossa própria psique, sabe? Da nossa própria capacidade de compreender a nossa própria vida, né? É o que o Paulo falou. Ninguém pode fazer isso por nós, ninguém pode dizer para nós, né? O caminho, como, através do estudo, é um caminhar muito particular, muito individual mesmo, né? Mas eu acho que com o tempo, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acredito que com o tempo esses auxílios que a gente recebe podem passar a ser mais sutis, assim, pelo menos eu passei por isso, assim, o meu, eu percebo mais sutileza, assim, nos auxílios que eu recebo, assim, porque é isso, né, acho que a gente passa a desenvolver uma confiança tão grande em Deus, né, e que a gente é tão protegido, né, que a gente passa a compreender melhor esses auxílios, né, esse suporte que a gente tem tão grande da espiritualidade. Eu sei que eu só tenho a agradecer porque, não sei porque hoje, refletindo melhor a situação, eu acordei
meia-noite, fiquei até as 4, aí de repente eu ligo a TV, aí tava falando dessas pessoas que saem do presídio e não tem oportunidade, infelizmente não tem mesmo. E eu agradeci, mesmo porque eu não sei, eu sou muito impulsiva, eu não sei qual seria a minha reação, e aquilo não pesou para mim ajudá-lo, entendeu? Encher uma bolsa e dar para ele fazer uma refeição com a família dele no final de semana. Mas assim, não sei por que eu falei, sai daí porque senão você vai sair pelada. E aí ele olhou pro meu tênis e queria o mesmo número, falou, meu número é o seu. Aí eu achei um pouco estranho, eu falei, gente, por que o número dele? Aí eu olhei e falei, até brinquei com a minha filha, não, era o pé dele era uma lancha. Aí, a lancha é o número da minha filha. Aí minha filha até falou, depois você pode pegar o meu, mas não sei. Eu falei, não, eu vou dar só alimentação por hoje. E eu me comprometi, eu vou voltar lá. E ainda bem que eu voltei antes das 6, que ele falou que ia ficar até as 6, estava às 4. Enfim, eu só tenho a agradecer por não ter acontecido nada comigo. Obrigada pelas sugestões. E às vezes é justamente agindo assim que você muda o olhar de uma pessoa, sabe? Porque agindo com amor, que às vezes a gente sensibiliza uma pessoa e faz a pessoa refletir também, né? Não sei qual seria o propósito dessa pessoa com você, né? A gente não pode julgar aqui intenções, né? Mas acho que agindo dessa forma, a gente só tem ganho, né? Mais algum comentário? Eu vou continuar a leitura então. Se bem que, deixa eu ver aqui. Não, acho que eu vou parar já. A gente já está bem adiantado. A gente leu bastante. E eu vou parar hoje então.